pessoal, tudo bem? Espero que tenha ido bem na prova, espero que tenham conseguido fazer muita coisa com facilidade, né? E para a gente fechar esse estudo de refração, pelo menos essa parte inicial, eu gostaria de fechar com a resolução de algumas questões que muitos alunos levaram como dúvida, tá? Então, no prosseguimento da matéria agora a gente vai trabalhar lentes esféricas, tá? Que é um instrumento utilizado a partir do fenômeno da refração da luz, beleza? Porém, antes de passar adiante, vamos corrigir algumas questões do SME que geraram muita dúvida nos chats. Bom, quais são essas questões? Vamos lá. Primeiro é a questão número 2, tá, da página 117, capítulo 7. Essa questão, ela fala o seguinte: a figura a seguir representa uma certa fibra ótica que consiste de um núcleo cilíndrico de índice de reflexão n maior que 1. Índice de refração, no caso, né, gente? Circundado por ar cujo índice vale 1. Se o ângulo alfa representado na figura for suficientemente grande, toda a luz será refletida em zigue-zague nas paredes do núcleo, sendo assim guiada e transmitida por longas distâncias. No final da fibra, a luz sai para o ar, formando um cone de ângulo φ, conforme a figura. Qual o valor mínimo do seno de alfa em termos de n, para que a luz seja guiada? Primeira coisa, o alfa diz respeito a uma... Opa, deixa eu só pegar aqui a minha caneta. O alfa, gente, é o seguinte: o alfa diz respeito ao ângulo limite. Pensa bem, o alfa é o ângulo para ter reflexão total. Vamos analisar o alfa aqui no cantinho de cá, ó. Veja que o raio está vindo aqui, tem a reta normal. Isso quer dizer o seguinte: se o alfa, que é esse ângulo aqui, for maior do que o ângulo limite, ele vai refletir totalmente. Então, para descobrir o alfa, eu tenho que saber o ângulo limite. Então, letra A, seno do ângulo limite é sempre o n menor sobre o n maior. Portanto, o n menor é o ar, o n maior é a fibra. Seno do ângulo limite é esse. Logo, o seno de alfa tem que ser maior do que o ângulo limite. Ou o seno do ângulo limite, né? Que é 1 sobre n. O nzinho minúsculo, né? É isso, letra A é só isso, certo? Lembrando que para ter reflexão total, o ângulo de entrada tem que ser superior ao ângulo limite, tá? O ângulo de incidência. Letra B, qual o valor do φ, que é o ângulo de saída? E aí, olha só, muito cuidado aqui nessa última parte da fibra. Existe uma refração aqui de dentro para fora da fibra, certo? Essa refração, ela nos permite usar a segunda lei da refração, que é a lei de Snell. N1 seno I é igual a N2 seno R, correto? Pois bem, o N1 é da onde a luz está partindo. Ele está dentro da fibra, então vai ser 1. O seno de incidência é o beta, porque é onde ele está batendo. N2 é o N do ar. Desculpa, o N da fibra é N, né? Não é 1 não. Então é N vezes seno beta, 1 vezes seno φ, que é o ângulo de saída, certo? Então eu posso falar que o seno de beta ele vai ser igual a seno φ dividido por n. E aí eu chego nesse ponto, eu consigo resolver ainda. Bom, mas eu também sei, nesse triângulo retângulo dentro aqui, ó, da fibra, esse triângulo retângulo, ele me mostra que alfa e beta são complementares. Toda vez que isso acontece, o seno de alfa ele tem que ser igual ao cosseno de beta, tá? Na letra A, a gente viu que o seno de alfa tem que ser maior do que 1 sobre n, para ele ter um ângulo limite, para ele ser superior ao ângulo limite. Mas vamos considerar o limite só para efeitos de cálculo. Depois a gente analisa a questão do maior ou não, tá? Então pensem bem, eu tenho o seno de beta e tenho o cosseno de beta. Dá para a gente usar a relação fundamental, né?
seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. O seno de beta vai ser seno φ ao quadrado sobre n ao quadrado. Cosseno é 1 meio, é 1 sobre n, então vai dar 1 sobre n ao quadrado igual a 1. Isso aqui vai dar seno ao quadrado de φ mais 1 igual a n quadrado. Passo 1 subtraindo, vai ficar seno de φ igual a raiz de n2 menos 1. Aí você pode perguntar, professor, mas a resposta não tem igual. Na verdade é o seguinte, lembre-se que se for igual, o ângulo alfa ele vai permitir que o raio saia tangenciando a fibra. Para que a gente tenha uma reflexão total, o alfa tem que ser superior ao ângulo limite. Então, para que o alfa seja superior ao ângulo limite, eu tenho que ter um ângulo φ também superior. Ali é o limite. Quando a gente usa o n igual, a gente está falando do limite, a partir do qual vai acontecer aquele fenômeno. Certo? Então, daí que está essas desigualdades na questão 2. Mas, de maneira geral, a gente pode trabalhar com a igualdade para efeitos de cálculo. Tá bom? Mas, de maneira teórica, tem que ser a partir dali. Perfeito? Bom, então, vamos lá. A outra questão é a questão 4, que também gerou muita dúvida, e eu queria fechar com vocês aqui. Tá, gente? Olha só. A questão 4 fala o seguinte, lá na página 118. Uma haste luminosa de 2,5 metros de comprimento está presa verticalmente a uma boia opaca circular de 2,26 metros de raio, que flutua nas águas paradas e transparentes de uma piscina, como mostra a figura. Devido à presença da boia e ao fenômeno da reflexão total da luz, apenas uma parte da haste pode ser vista por observadores que estejam fora da água. Considere que o índice de refração do ar seja 1, da água 4/3, o seno de 48, tangente de 48. Um observador que esteja fora da água poderá ver, no máximo, qual percentual da haste. Gente, simples, olha só. Vamos supor que o cara consiga, a partir daqui o cara não consiga ver esse ponto aqui. Isso quer dizer que se um raio de luz sair daqui e incidir sobre a água dentro da reta normal, o raio vai sair tangenciando a superfície. Se esse ângulo aqui for o ângulo limite, ele não vai ver a partir desse ponto. Ou seja, qualquer ponto daqui para cima a pessoa não vai ver. Porque um raio que vem desse ponto de cima, ele entra com ângulo superior ao ângulo limite. Então vai refletir totalmente. Então essa parte aqui, x, não pode ser vista. A parte de baixo, a parte pode ser vista. Certo? Bom, mas vamos analisar o ângulo limite. Seno do ângulo limite é igual a o n menor, que é 1, que é o ar, sobre o n maior, que é 4/3, que é a água. Isso quer dizer que o seno do ângulo limite é 3/4, que é igual a 0,75. Se você olhar aqui na questão, o seno que é igual a 0,75 é igual a 48,6. Isso quer dizer que o ângulo limite é igual a 48,6 graus. Só que o ângulo limite, voltando para a figura, ele é alterno interno com esse ângulo do triângulo aqui, ó, interno. E se você analisar o triângulo retângulo interno aqui, eu poderia fazer a tangente de L. Tangente de L é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como a questão também informa qual que é a tangente de 48,6, que é 1,13, eu descubro que a parte escondida, que é o x, é de 2 metros. Como ele quer o percentual da parte que está de fora, eu posso fazer o seguinte: 2,5 metros correspondem a 100% da minha haste. 0,5, que é a parte que eu consigo ver, que está abaixo, corresponde a quantos por cento? Multiplicando cruzado, 20% da haste fica visível. Os outros 80% ficam escondidos. Certo? Pessoal, espero ter ajudado. Muitas pessoas ficaram com dúvidas nessas questões. Eu queria analisar de maneira
matemática com vocês, porque isso pode ser questão de prova, pode ser cobrado em vestibulares e corresponde a questões de nível acima em relação às questões iniciais, né? A partir de agora a gente vai trabalhar lentes esféricas. Espero vocês no chat para qualquer dúvida além dessas, tá bom? Valeu, boa semana a todos.